Sejam bem-vindos a mais um Atual Talks, direto aqui do Gramado Summit, nosso podcast, sempre no YouTube da Jovem Pan Porto Alegre. E comigo aqui hoje, Rafael Cortez. Mais um episódio do Atual Talks, falando de atualidades, mas também trazendo histórias bacanas, humor. Eu sempre digo, viu, Rafa? O Atual Talks é o alimento de atualidades, notícias, informação, mas principalmente pessoas, paixão e muito amor. Então, seja bem-vindo aí, Rafa. Sensual, gostou? Tudo bom trazer para vocês todos aí, prazer. Que legal. Bom, Rafa, eu quero trazer uma curiosidade aqui para quem não sabe, né, do Rafael. É verdade, tu é violinista erudito, é isso? Violonista. Violonista. Violonista toca violão, violinista, violino normal que todo mundo confunde. Sim. Toca violão clássico. Eu acho que os meus óculos estão meio errado quando eu pesquisei, viu? Não. Toco violão clássico desde os meus 17 anos, já toquei melhor. Mas eu tô tocando com mais verdade hoje, assim. Porque tudo que eu tenho feito na minha vida hoje, por mais que eu tenha perdido em termos de potência, virtuosismo, libido, disposição, saúde, eu faço tudo agora com um pouco mais de verdade e maturidade. Pois é, eu compartilho contigo, Rafa. Eu nasci em 77, tu nasceu em 76, então eu entendo bem essa fase. Bom, o Rafael é mestre de cerimônias aqui durante todo o evento, né, na Arena Magalu, que é o principal palco. Deu palestra agora pela manhã no último dia. Tu já tinha vindo aqui no Gramado Vim Summit? muitas vezes a Gramado. Sim. E no Gramado Summit eu passei a ser o MC oficial do ano passado para cá. Ah, que legal. Disso, Marcos Rossi, que eu sou o MC titular agora das edições de Gramado Summit aqui e nas demais que vierem. É isso que eu ia te perguntar, né? O ano passado fui com ele para o Uruguai, fiz Gramado, disse ele que eu vou para Córdoba. Não sei se ele tá parte de todas as piadas que eu contei, do tanto que eu imitei os gaúchos do Paulo. Sim. Pode fazê-lo mudar de opinião, mas a princípio é isso. Agora, tu falou bastante, né, sobre isso, né? Faltou o chimarrão aqui, né, pra gente, né? Pra eu te oferecer o chimarrão, né? Não sei como é isso aí. Eu respeito vocês, mas, bicho, essa é a bombacha que a gente... A bomba. A bomba? A bomba. Eu sei falar. A bomba sempre está embutida numa água que foi fervida no caldeirão de Satanás. De modo que, como ela é uma transmissora de energia e calor, sendo ela de ferro, eu enfio a minha boca ali, que eu vou com sede, eu já volto com 3 polegadas a mais de lábio. Eu me queimo com isso aí. Pois é, gente, olha aqui, ó, me passaram aqui agora. Acho um costume lindo do gaúcho, vocês estão de parabéns, mas a gente que é de São Paulo não sabe tomar. A gente mexe esse negócio. Não, mexer não dá. E aí quando mexe, a gente ofende vocês do mesmo modo que uma pessoa quando come a pasta na Itália e corta com garfo e faca, mata um italiano. Entendeu? Então eu não quero ferir vocês, gaúchos. Tá certo. E essa cuia tá bonitinha, ó. Tem até um trejeito ali, olha ali, ó. Tá bonito. Bem... Rafa, me conta uma coisa. Tu começou ali, era assistente de palco, né? Na TV Gazeta. Lembra disso? Tá muito longe pra ti. Meu primeiro trabalho em TV aberta foi Cabo Man. E depois o meu primeiro trabalho artístico, ou seja, frente à câmera, foi assistente de palco. Genial, é elogioso. Paquito, né? No Paquito foi um programa péssimo, um programa de baixo orçamento. Não sei nem porque a gente tá falando disso, mas eu fui Paquito. Paquito? Dancei com uma roupa laranja. Temos foto disso, editor? Vamos procurar. Legal, cara. Foi foto do meu cara. E depois CQC, né? Daí foi quando CQC explodiu, né? Ah, tá, aquele programa. É aquele programa, é aquele... pois não, pô, fiz... eu posso... Isso eu tenho pra contar pros meus netos. Eu fiz 6 anos no CQC. Foi um dos 7 primeiros caras ali, né? Eu fui o primeiro repórter contratado pelo CQC. O primeiro repórter testado pelo CQC. E eu fui o último cara a sair junto com o Marco Luque, né? Quando o programa acabou, o Luque foi o único que ficou 8 anos seguidos no CQC. Eu fiquei 5, fiquei 2 anos fora na Record e voltei para o meu 6º e último ano. Mas na despedida do CQC, quando a gente apagou as luzes, eu estava na bancada, dei o abraço final e tirei meu paletó e mostrei a minha camiseta escrita do CQC. É uma cena emblemática e bonita, assim. Eu vivi esse projeto
Da cabeça aos pés, cara. Eu acompanhava toda segunda-feira e era realmente algo assim, sempre trabalhei bastante com TV, jornalista, publicitário, e era realmente algo muito inovador, muito político, porque também apontava. Talvez tenha sido aí, depois da TV Pirata, o programa humorístico que mais trouxe temas complicados, né? Trouxe temas relevantes, mas de uma forma bem humorada. O mérito do CQC é que ele foi o último programa da TV aberta, pelo menos até agora, vai, que realmente reuniu todo mundo diferente da TV. As pessoas iam assistir CQC na segunda noite e se juntavam de galera, pediam pizza, abriam vinho. Terça-feira de manhã ninguém produzia nada, porque tinha terminado tarde. Era uma coisa de se assistir de galera mesmo, que todo mundo viu o CQC. É diferente de alguns programas que hoje são assistidos na televisão por nichos, né? Assim, um programa para que todo mundo saiba, todo mundo conheça, não sei de outro mais. Tem que ser a novela das 9 da Globo e com muita polêmica por trás para fazer você querer ver cortes no Instagram, né? Exato. Mas aquilo não, o CBC era um programa de massa mesmo. Assim, e foi a última vez que eu soube de um projeto de TV que tenha apaixonado tipo Fla-Flu Grenal, galera. E por que terminou, Rafa? Assim, eu às vezes me pergunto, assim, porque eu não pesquisei sobre isso. Obviamente, hoje, com todas as informações que a gente tem, deve ser muito fácil de saber. Mas de ti que estava lá dentro, lá. O formato foi desgastando à medida que os integrantes cativos foram saindo, né? O CQC era a combinação de um time que o povo adorava, assim, você queria ver, porque um complementava o outro, né? O Rafinha era um grosso, ao passo que o Danilo era um jeca, aí o Oscar era um folgado pequenino, eu era o family friend ali, o queridinho, o Taz era o ácido, o Luke era o maconheiro, né? O Andreoli era o Crespo, o que fazia futebol. A Depois Mônica entrou a Iose Mônica. era a disléxica, maluca, inteligente pra caralho, e isso ia formando, era um time que você gostava. Só que à medida que o CQC começou a fazer sucesso, a gente foi saindo, porque a gente foi surfar o sucesso. Claro. Né? A gente foi tendo convites para solar, para ser apresentador, para ganhar seu próprio espaço, e a gente foi ruindo aquela mágica do time. Entraram outros apresentadores, outros repórteres, que por melhor que eles pudessem ser, eles não eram mais aquilo que você via na tua casa. Você gostava, cadê o Rafinha? Cadê o Gentili? Cadê o Cortez? Eu acho que não casou mais. E aí isso também somou-se o fato de que a gente começou a viver um pouco do que a gente está vivendo 100% hoje, que é um pouco de patrulhamento, né, politicamente correto. Isso foi já entrando em voga no final do CQC e se instaurou como um câncer nos dias de hoje. Mas eu vou te fazer uma provocação, né? A gente da Jovem Pan aqui tem o Pânico já há muitos anos. O Pânico acho que também passou um pouco por isso, né? Quando estava ali na Band, alguns integrantes ali acabaram recebendo convites, saindo, perdeu um pouco daquela turma ali, daquela lógica. O Pânico se reformulou. Hoje é um grande programa, sempre ao meio-dia ali na Jovem Pan, na TV da Jovem Pan, com uma audiência extraordinária. Não é mais aquele humor tão escrachado. Então, acho que seria possível ter um novo CQC num outro formato? Eu adoraria que tivesse. A minha lástima hoje não é não ter mais CQC. Eu adoraria que tivesse ainda o CQC, tivessem gerações de novos repórteres, assim, que pedem a bênção para a primeira geração da qual fiz parte. Mas não é só que não tem mais o CQC, não tem nenhum genérico do CQC. Não tem ninguém praticamente fazendo isso. E Exato. o Pânico, que é uma potência, que até hoje é foda, ele tá muito aquém, ainda que a Jovem Pan continue trabalhando o Pânico com todo o talento, com todo o carinho, ele tinha que estar numa amplitude muito maior. Então, e agora vou engasgar pra caralho. Vamos arrumar uma aguinha aqui pra ti, ou depois a gente edita também, não tem problema. Cadê? Tem uma aguinha? Depois a gente edita. O bom de não ser ao vivo é isso. Só que eu comi um pouco. Ainda bem que eu não te dei o chimarrão, né? E eu tenho um. Engoli um gelinho agora. Obrigado. Valeu. Conseguimos uma aguinha aqui com o Rafa. De novo. 3, 2, 1.
Conseguimos uma água aqui pro Rafa, deu uma engasgadinha, né? Isso que eu não te ofereci o chimarrão, né? É uma coisa que acontece. Se você critica de qualquer maneira, construtivamente ou não, o Pânico, o Emílio Surita manda um negócio em você, cara. Eu nem falei mal, Emílio. Eu só falei que vocês merecem muito mais espaço. Que vocês são Pânico, é uma escola. É. Imagina se Ele falasse é mal, né? luxo. Ele tá ligado, ele mandou um engasgar aqui pra mim, eu quase morri. Caralho, velho, essa treta de É um fenômeno, né? O Emílio, né? Assim, em termos de comunicação, Claro que é. Fala só bem agora, ele mandou engasgar. Rafa, eu sei que tu tem até disco, né? É isso? Tem disco? Discos tem? Sete trabalhos lançados Sete no discos. Spotify. 7. Pô, que legal. Como é que te acha lá? Os meus discos. Spotify é a casa de streaming, né? Sim. Então, todos os 7 trabalhos que eu lancei e os meus singles estão disponíveis no Spotify. Deve ter outras plataformas também. Eu tenho disco físico, mas hoje eles viraram porta-copos na minha casa. Sim. Todas as pessoas que têm. Então, Sim. tudo aí, tá? Os meus trabalhos são todos digitalizados que eu faço. E tu que já passou assim, claro, as pessoas param aqui, tiram fotos contigo, todo mundo te conhece. Na época do CQC, obviamente, isso deveria acontecer com muito mais pessoas, Muito né? mais. Então, mas como é que é pra ti isso, assim, né? Como artista, como humorista, passar por esses momentos, né? Que de alguma forma vão e voltam. Olha, hoje eu consigo dar muito mais atenção para as pessoas que me celebram, que me reconhecem ou que me tietam, que elas são muito menores em termos de quantidade do que as pessoas que me abordavam na época que eu fazia sucesso mesmo. Quando você faz um programa como o CQC, que está estouradaço na boca do povo, faz sucesso, é quase insuportável ser público. E em vários momentos da minha exposição na época do CQC, foi chato ser famoso. Sim. Porque eu gosto de coisa de rua, por exemplo, eu gosto de ir a uma roda de capoeira no centro, eu gosto de ir numa feira gastronômica de ruazinha, Vila Quirupita lá, festa de Nossa Senhora Quirupita em São Paulo, comer massa italiana no meio da rua, andar pelas ruas de Gramado. Eu sempre fui esse cara, e eu continuava sendo esse cara, e eu não conseguia. Teve uma vez que eu tive que sair do shopping, assim, saiu, vai embora daqui da chave. Segurança pediu, cara, por favor, vai embora. Porque chegou a ser desagradável, e eu não estou cuspindo no prato que eu comi. Eu estou dizendo que o tipo de fama que eu tenho hoje, que é muito diferente de fama, eu tenho relevância, não tenho evidência. Eu não estou mais em evidência, mas eu sei que eu sou um cara relevante. É mais legal ser um cara relevante do que um cara evidente, porque o evidente não tem vida, e o relevante, ele tem conceito. E ele tem a privacidade assegurada, assim. Quando eu ando com a minha mulher no Gramado, depois de trabalhar no Gramado Summit, as pessoas nos param. Me param para tirar foto, mas poucas. E eu posso fazer as coisas que eu queria fazer. Eu posso sentar com ela na calçada, posso escolher uma mesa na varanda. Eu sempre estava tocado dentro do restaurante, meio perto da saída. E era assim com o Pânico também. Um dia eu fui tomar uma cerveja com o Vesgo. E era a época do Pedala Robinho. Ele apanhava das pessoas falando, pedala, Robinho. Mas, pô, cara, tô comendo, eu não tô brincando agora. Isso é um pesadelo. Então, E hoje deve ser mais genuíno também, né? Quando alguém te aborda, né? e tudo amadureceu. Eu tô com quase 50 anos de idade, né? Eu também não acredito mais em sucesso, como não acredito em fracasso. Exato. E acho que na época do CQC eu acreditava muito nisso, né? Acreditava em sucesso e fracasso, depois eu entendi que os dois são impostores. Então a minha vida melhorou muito. Ainda que eu sinta a falta de algumas coisas gostosas, assim, de se fazer sucesso, como ganhar muito dinheiro. Exato. Mas tu continua bem e tenho certeza que o Marcos aqui está te pagando bem. Pra gente encerrar, que o pessoal da organização aqui já. O pessoal da organização aqui já tá, já veio te buscar. Isso é um carteira privado, não posso fazer nada. Ele tem que voltar. Ele tem que voltar para o palco, que é mestre de cerimônias, né, para apresentar a próxima Dou palestra. entrevistas entre um palestrante e outro. E o futuro, Rafa, conta para nós aí, fora estar no Gramado Summit de Córdoba, de Punta del Este e aqui também de Gramado. O que tu pretende? Cara, o futuro já começou. Hoje, a festa é sua. Futuro, bicho. Eu não descarto voltar a fazer um projeto de audiovisual que eu tenha muito prazer de fazer. A condição é essa. Eu não topo voltar para qualquer coisa. Eu tô fora da TV, sim. Tô fora de qualquer streaming, de qualquer plataforma de mídia. Antes era por minha própria iniciativa, mas depois pararam de fazer convites, porque eu liguei alguns. Então, estão todos falando, esse cara aqui é.
eu tomo voltar a fazer alguma coisa e quero voltar, desde que seja um negócio muito legal. Porque você pode se aquecer, você não pode voltar a fazer qualquer merda. Tá Claro, Então, claro. eu quero ter um projeto para chamar de meu, possivelmente nessa linha do que você está fazendo, de podcast, entrevistar gente, mas eu quero que tenha um diferencial, que seja legal como o teu, que seja com o Bacana. do Jovem Pan, enfim. Enquanto isso não acontece, porque é coisa bilateral, né? Eu tenho que mostrar vontade e as pessoas têm que querer me convidar. Então, quando isso não acontece, eu estou de cabeça no corporativo. Porque o corporativo é um mercado que precisa de um cara como eu. O tipo de humor que eu tenho, a trajetória cômica que eu tenho, dentro do corporativo, tem um valor que parece que nas grandes mídias não tem mais. Porque tem muitos outros rapazes cortês que trabalham por muito menos, e são muito mais disponíveis, que topam muito mais do que eu topo, né? Eu tenho filha, vou fazer 50, eu já não saio de casa por qualquer coisa. Então, cara, eles não precisam muito. Tipo, agora o corporativo me quer. E eu entendi que esse é um lugar que eu tenho que ficar, brother. E aqui eu faço uma diferença. E aqui estou. Uma pena só é que o êxito que a gente tem dentro dessa bolha não chega ao público final. Faz coisas dentro do mercado corporativo que o consumidor final nunca vai ficar sabendo. Eu tenho agendas em cidades legais do Brasil que o meu fã de, sei lá, Porto Alegre não vai poder assistir, porque é evento fechado. Essa é a minha lástima, assim, sabe? Eu queria muito furar a bolha do corporativo. Mas é uma bolha maravilhosa de se estar e eu sei que eu tenho um homem bom aqui, então tô aqui dentro. Que legal. Valeu, Rafa. Se quiser, o Arthur Cipriani está aqui com a gente, aqui nos ajudando, já deu algumas dicas. A Jovem Pan Porto Alegre está aberta, viu? Para fazer. Eu tenho uma ideia para depois. Isso. E a gente, assim, eu te agradeço muito pelo elogio também. Bacana essa conversa, é isso que a gente quer realmente, assim, de conversa de experiência, de mostrar paixão, amor pelo que se faz. E a gente nota isso, né, no sentido que tu dá em tudo isso, né, em estar aqui, conversar com as pessoas, com a gente, no teu carinho, no teu carisma. Obrigadão mesmo. Obrigado a Valeu. vocês. Valeu, gente. Viva a Jovem Pan, Porto Alegre.